que tenha sede do Senhor nesse lugar. A minha oração, Espírito Santo, é para que o Senhor nos batize essa noite com uma fome extravagante pela Tua presença, Pai. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que sejamos terra fértil, para que a partir dessa noite nós possamos frutificar aquilo que o Senhor tem lançado em nós durante esses últimos dias, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Está bem? Está feliz? Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor. Romanos 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Se vocês quiserem, pode botar um fundo musical, por favor. Amém. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Vamos repetir isso? Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá. Pode se assentar. A minha única responsabilidade essa noite é não atrapalhar aquilo que Deus já está fazendo. Então eu não quero demorar muito. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem falado comigo esses últimos dias, amém? Existe uma pergunta, que é uma pergunta que a gente precisa se fazer essa noite. A grande verdade, quando a gente lê esse texto, ele nos constrange, porque ele aponta algo que vai além da gente. Quando Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, ele está apontando um cenário de algo que é totalmente perfeito e inabalável. Então, quando ele está apontando, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, é porque quando ele olha para o Evangelho, ele encontra algo perfeito e inabalável, amém? Só que no meio de tanta coisa que a gente precisa entender dentro desse texto, há um questionamento que a gente precisa fazer para nós mesmos. E a pergunta que fica é, talvez de fato nós não temos do que se envergonhar do Evangelho, mas a pergunta que fica é, será que de fato o Evangelho não tem nada de se envergonhar de nós? A pergunta que fica é se esse texto ele fosse o contrário, e nós tivéssemos que fazer essa indagação para nós, a pergunta que fica é, quando o Evangelho olha para nós, quando a Bíblia olha para nós, quando o reino olha para nós, o que de fato Deus de fato pensa ao meu e ao seu respeito? O texto começa com uma pergunta e nos trazendo uma resposta muito simples. O que de fato leva alguém a servir? O que de fato faz alguém abrir mão da sua vida comum a fim de viver e de cumprir um propósito, e o propósito é servir? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Paulo aqui, ele antes de ser chamado para ser apóstolo, ele foi chamado para ser servo. É como se Deus quisesse nos ensinar uma das maiores lições da vida, que é, antes de você querer fazer, se torne. Nós como igreja, nós carregamos um problema muito grande. E o problema é, o ativismo ministerial tem tomado as nossas igrejas.
aonde tem nascido no nosso coração um anseio muito grande de fazer. E eu preciso entender algo aqui muito simples. Antes de eu ser chamado para qualquer exercício ministerial, existe uma interrogação, e a interrogação que fica é: será que de fato nós já fomos chamados para ser servo? É interessante a gente perceber, porque quem está servindo não está com a intenção de ter o seu nome exposto naquilo que ele está fazendo. A intenção de quem serve é o cumprimento de um propósito. E quem caminha com essa perspectiva, ele não está muito preocupado se o seu nome vai ser falado ou não. A intenção do coração de quem serve é que o propósito no final seja cumprido. E aí a gente começa a perceber que existe uma geração que está crescendo, que eles até estão servindo, mas a partir do momento em que o seu nome já não é mais falado, já não é mais interessante fazer o que está fazendo. E aí existe uma pergunta que nós precisamos nos fazer: e se Deus decidir gerar um avivamento nesse lugar e o seu nome não foi citado, será que você está disposto a servir? E se Deus estiver disposto a tocar a nação brasileira e o seu nome não for citado, ainda assim você está disposto a servir? E se em algum momento Deus olhar para a Ceilândia e falar: eu desejo derramar um avivamento naquele lugar, mas as suas músicas não serão conhecidas, as suas pregações não serão conhecidas, será que você ainda está disposto a servir em um lugar aonde você não será aplaudido, aonde você não será elogiado, aonde você não será visto? É por isso que existe uma pergunta dentro do nosso coração, que isso precisa queimar e nos constranger hoje: por que de fato nós estamos nesse lugar? Por que de fato nós fazemos o que fazemos? Será que nós estamos aqui porque nós almejamos cumprir aquilo que de fato Deus tem para fazer? Ou porque nós simplesmente achamos interessante fazer algo aqui dentro e de repente alguém bater nas nossas costas e falar: olha, legal demais o que aconteceu na conferência? Existe uma preocupação nascendo no meu espírito esses últimos dias, e a preocupação que fica é: o que nós estamos vivendo nesse lugar é porque Deus está presente ou é porque nós aprendemos a fazer? O mover que está acontecendo aqui é porque de fato Deus está se agradando daquilo que nós estamos semeando, ou é porque quem está cantando canta bem? Será que aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias é porque Deus está falando com a gente, ou é porque a mensagem é legal e o pregador você gosta, cara? Eu preciso entender que esse é um tempo aonde Deus está levantando uma geração com as características de Moisés. Moisés, quando ele sobe no monte, ele vê Deus passando. Quando ele tem um encontro genuíno com a glória de Deus, ele não desce do monte falando que ele é o mais espiritual de todos, cara. Ele não desce do monte a fim de gravar um vídeo legal e postar no Instagram para mostrar para todo mundo que ele é crente. Sabe o que Moisés ele faz? Ele cobre o rosto. Porque a principal função e habilidade de todos aqueles que têm um encontro com a glória de Deus é se tornar humildes. Meu Deus. Então eu sinto nesses últimos dias que Deus está levantando uma geração com o rosto coberto. É um povo que ele não está muito preocupado se o seu nome vai ser falado ou não. É um povo que não está muito preocupado se a sua música vai estourar ou não. Por quê, Everton? Porque aqueles que se encontram com a glória de Deus, a última coisa que eles querem é fazer algo a partir daquilo que eles aprenderam a fazer. Meu Deus do céu. Paulo, antes de ser apóstolo, ele era servo. É por isso que eu preciso entender que quando a Bíblia aponta para mim o que é servir, é uma ação daqueles que estão fazendo não por aquilo que vai receber, mas por aquilo que já receberam. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem que parar de obedecer a Deus a fim de que Deus te recompense pela sua obediência, cara. Sabe, eu não vim aqui com a intenção de você me marcar num vídeo legal ou me aplaudir depois que acabar esse culto. Eu vim aqui para confrontar você.
A pergunta que fica é: por que você está servindo aqui? Por que você obedece a Deus? Não, eu obedeço a Deus porque a Bíblia fala que se eu obedecer a Deus, Deus vai me abençoar. Não, mas o que de fato te faz obedecer a Deus? Porque quando eu olho para a Bíblia me fala de um homem chamado Paulo, que mesmo ele sabendo que se ele fosse fazer tal viagem, ele seria preso, ele iria apanhar, ele seria humilhado, mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim ele decide ir. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu que a maior recompensa daqueles que obedecem não é aquilo que Deus pode fazer, mas é o privilégio de poder ter obedecido. Então nós paramos de servir aqui dentro ou lá fora, a fim de Deus nos recompensar. Eu não estou servindo porque eu quero uma unção, eu não estou servindo porque eu quero um ministério, eu não estou servindo porque eu quero que as pessoas me vejam, cara. Vamos lá. Então nós temos que sair desse evangelho raso, aonde a nossa obediência é condicionada àquilo que Deus pode fazer. O Senhor está chamando um povo, que esse povo busca Ele muito mais pelo seu coração do que pelas suas mãos, cara. E se você obedecer hoje, Deus decidir não abençoar a sua casa, e aí? E se você obedecer hoje, Deus não te der um novo carro? E se você obedecer hoje, Deus não quiser te promover na sua empresa? Em que você está fundamentado, cara? Em que a sua vida está fundamentada? Sabe o que Paulo vai dizer? Olha, eu sei que eu vou morrer, eu sei que as pessoas vão me perseguir, mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu comecei a considerar tudo como perca, comparado àquilo que tem mais valor. Então aqueles que começam a servir a partir desse entendimento, eles não estão neste lugar porque querem ser abençoados por Deus. Não, eles estão servindo porque eles entenderam: existe uma causa que é maior do que um carro, existe uma causa que é maior do que o ministério, existe uma causa que é maior do que as agendas, existe uma causa que é maior do que as nações, existe uma causa que é maior do que os meus bens pessoais. É o evangelho de Cristo. É por isso que eu sirvo, cara. Então deixa eu falar um negócio para você: Deus não vai te dar ministério enquanto o ministério permanecer sendo um Deus na sua vida, cara. Sabe qual é o seu maior problema? Você quer tocar as nações, mas não fala com seu pai. Você quer tocar as nações, mas não tem comunhão com a sua igreja local. Sabe o que Deus está falando para você? Antes de pegar o microfone, prega um rodo e uma vassoura e vai limpar a sua igreja, cara. Não, é porque se eu tiver escalado eu oro, se eu tiver escalado eu jejum. Presta atenção nisso daqui. O fundamento da nossa santidade não pode ser o nosso ministério, porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que sem santidade ninguém verá Deus. Então eu não sou santo para pregar, eu não sou santo para cantar, eu não sou santo para estar na escala do louvor. Eu sou santo porque eu quero ver a Deus. Então nós temos que sair dessa idolatria que nós estamos criando os nossos altares, cara. Sabe o que Deus requer da nação brasileira esses últimos dias? Um povo que ande com bacia nas mãos e toalhas nas cinturas. É um povo que ele não está muito preocupado com aquilo que os outros vão falar. A única preocupação dele é lavar o pé do próximo. Meu Deus do céu. Isso é servir. É quando eu entro em uma causa e eu não estou preocupado se o meu nome vai ser falado ou não. Nós temos que aumentar a nossa maturidade e parar de birra. Quando a gente vem para o culto e por conta da correria o pastor não fala, eu vou desviar. Ah não, é porque eu ajudei na cantina e falaram o nome de todo mundo, não falar o meu. Não, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para com isso. Deixa eu falar um negócio para você. Cristo, Ele não precisava por Ele mesmo? Não. Mas Ele decidiu se entregar. E Ele me ensinou o que é servir. Quando eu percebo a vida de Paulo, o que Deus está falando através da vida desse homem é algo muito simples. Algo muito simples. O que vai fundamentar o seu chamado é o quanto você está disposto a servir sem Ele. Olha para Jesus.
Durante quanto tempo que Jesus pregou? 3 anos. Durante quanto tempo que ele foi carpinteiro? A carpintaria não era o ministério final, mas enquanto carpinteiro, Jesus serviu o povo. Sabe o que você precisa entender? Que talvez Deus te chamou para cantar, Deus te chamou para pregar, Deus te chamou para ser líder de louvor, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para aquilo. E talvez hoje você esteja num complexo, porque você está olhando e está vendo todo mundo fazendo, e Deus está dizendo para você: aprenda a servir enquanto você é carpinteiro. Porque por mais que a carpintaria não seja um ministério final, ela está te lapidando para quando você chegar onde Deus quer que você chegue, você não perca seu coração. Então a primeira coisa que eu preciso entender aqui é que Deus, guarda isso no seu coração, pelo amor de Jesus. Tira essa ideia de que Deus precisa de você para mudar o mundo. Ou você acha que o reino de Deus é uma empresa que depende do seu serviço? Se Deus quisesse hoje um estalar de dedos, Ele mudava o mundo sem mim e sem você. Então quando o Senhor decidiu te chamar, Ele não te chamou porque depende de você, Ele chamou por relacionamento. Dá para você entender isso? O primeiro homem chamado na Bíblia foi Adão. E quando Deus chama Adão por um propósito: intimidade. Então o que nós precisamos entender essa noite é: o nosso coração precisa estar desapegado às coisas dessa terra. Os homens e as mulheres que são servos de verdade são pessoas que aprenderam a caminhar de mãos abertas. Sabe o que é caminhar de mão aberta? Esse celular está na minha mão. Se eu abro a minha mão, a única maneira dele permanecer aqui é por um milagre de Deus. São pessoas que estão desapegadas com as coisas da terra. É um povo que entendeu algo: eu estou tão disposto a servir uma causa que é maior que a minha vida, que aquilo que Deus quiser que permaneça, vai permanecer. Mas aquilo que Deus quiser levar embora, Deus vai levar embora. Sabe o que Paulo estava falando no original desse texto? Eu sou escravo do Evangelho de Cristo, cara. Meu Deus do céu. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu já fui crucificado. E eu não sei se você já parou para reparar, mas quando alguém está na cruz, ela pode olhar para a direita, ela pode olhar para a esquerda, ela pode olhar para frente, mas alguém que foi crucificado, é impossível ele olhar para trás. É por isso que você precisa se fazer uma pergunta: se você está vivendo essa montanha russa na sua vida espiritual, será que de fato você já foi crucificado com o Senhor? Porque eu preciso entender que aqueles que conheceram a Cristo de verdade, eles não têm plano B na vida. Eu não estou aqui por opção, eu estou aqui porque eu não tenho outra saída, cara. Você não está entendendo? Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu não faço o que eu faço por uma opção. Eu não tenho uma opção de acordar e falar: hoje eu vou fazer isso. Não. Eu não tenho um plano B. Então eu preciso entender algo no meu coração nesses próximos dias. O Senhor está me chamando para servir em uma causa que é maior do que a minha vida. É por isso que antes de Paulo apontar o que ele fazia, ele vai apontar quem ele é. Nunca se ouviu antes uma geração tão talentosa quanto a nossa. Será que nós precisamos de mais uma igreja? Será que nós precisamos de mais um pregador? Será que nós precisamos de mais um músico? Não. Olha para o Brasil. O Brasil é recheado de bons pregadores, de cantores, de músicos e de boas igrejas. O que falta de verdade para Deus tomar essa nação de ponta a ponta? Presta atenção nisso daqui. Um dia o esposo de uma mulher morre. E ela vai questionar o profeta dizendo que o esposo dela morreu. Ele pergunta para ela o que ela tem em casa. E ela vai responder: eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. Está escrito que a ordem do profeta dada a ela foi: vá em toda a sua vizinhança. Aonde? Busque vasilhas, não poucas, mas muitas,
e entra para dentro da sua casa. Sabe quando que a multiplicação acaba? Quando as vasilhas acabam. Sabe o que está faltando na igreja brasileira? Não é falta de azeite, é falta de relacionamento. Sabe por que o azeite parou de multiplicar sobre essa nação? Porque nós estamos disputando por placa e não pela causa. E aí eu preciso entender que o que falta em nós não é falta de azeite, é falta de vasilha. Enquanto eu não tiver um bom relacionamento com o meu vizinho, o azeite não multiplica. Então sabe quando que o evangelho vai tocar a nação de ponta a ponta? Quando a gente parar de disputar quem canta mais, quem prega mais. Qual é a igreja mais hypada, quem se veste melhor. E quando a gente começar a entender que o que vai reverberar o evangelho nessa nação é quando eu entender, eu tenho azeite, mas eu preciso da vasilha que você tem. Você tem a vasilha, mas você precisa do azeite que eu tenho. Quando eu entendo esse lugar de comunhão, quando eu entendo esse lugar de relacionamento, a comunhão nos leva para um lugar onde aquilo que falta em mim tem em você, o que falta em você tem em mim. E quando a gente se junta, meu Deus do céu. Então sabe o que está acontecendo sobre a nação? Deus está chamando alguns e Deus está dizendo, busque vasilhas. É tempo de você voltar a ter relacionamento com as pessoas de novo. Eu não sei se é para todo mundo, mas é para alguém que está aqui. Está na hora de você mandar mensagem e pedir perdão para alguém. Não, Everton, mas é porque eu não concordo, eu não acho legal. Está na hora de você liberar perdão para alguém. O Senhor está dizendo para você, você está retendo muita coisa que não é seu. Eu só te confiei, mas não é seu. E aí sabe qual é o grande problema disso? Enquanto a gente está retendo azeite dentro de casa, a próxima geração está se tornando escrava. Eu preciso entender que Deus está me chamando para servir em um lugar que é maior do que os seus interesses pessoais, cara. Quanto maior nós somos expostos à glória de Deus, mais humilde nós nos tornamos. Você está entendendo isso daqui? Então Deus está apontando para nós quem Paulo é, para depois apontar para nós o que Paulo fazia. É por isso que a pergunta que fica hoje não é o que você faz, mas é quem você é. Porque se Deus arrancar o ministério de alguns, acaba a vida. Olha que loucura isso daqui. Existe um questionamento nosso aqui, hoje. O que nós estamos construindo de verdade, cara? O que de fato nós estamos construindo nesse lugar? O que nós estamos construindo aponta para nós ou aponta para Deus? Será que nós estamos olhando e proclamando que nós somos a geração do avivamento, mas será que dentro de nós não existe um resquício de um povo que está apenas se parecendo com aqueles que levantou uma torre, com a intenção de tocar o céu, mas na verdade tudo que eles estavam construindo apontava para eles mesmos? Eu sei que já tem muito tempo que eu estou batendo nessa tecla, mas eu preciso enfatizar isso para você. Servir vai muito mais além do que você fazer aquilo que você gosta. Aí Paulo vai dizer, eu fui chamado para ser servo de Jesus. E foi de tanto eu servir que Deus me chamou para ser apóstolo. Foi de tanto eu entender que eu preciso começar a olhar para esse lugar e parar de ver isso aqui como um network e começar a ver isso aqui como uma causa de Jesus, cara. A pergunta que Deus está fazendo para alguém que está nesse lugar é: e se eu te confiar uma cidade, eu ganho uma cidade ou eu perco um homem? E se Deus te confiar essa cidade, Ele ganha essa cidade ou Ele perde você? E se Deus te confiar a nação brasileira, Ele ganha a nação ou Ele perde o seu coração? Sabe o que vai guardar o nosso coração? Meu Deus do céu.
entender o que Jesus falou. E aquele que quer ser grande, que sirva a todos. Servir a todos. Era isso que Paulo fazia. Servir. Servir. O Senhor olha para ele e o Senhor entende. Eu posso confiar. Porque o coração dele não vai se perder. Eu estou fazendo um apelo para vocês. Eu já rodei muito lugar nessa nação. Eu já sentei na mesa com muita gente boa. Mas eu já vi muita gente se perder. A gente precisa entender que isso aqui não é brincadeira, cara. A gente precisa entender que quando o Senhor nos confia algo, isso não é uma promoção para nós. Isso é um convite de Deus à morte, cara. Quando você ora falando, Deus me confia um ministério, Deus eu quero fazer isso, Deus eu quero fazer aquilo, você tem que entender que você está falando para Deus que você quer morrer, cara. A gente precisa entender isso aqui de verdade. Quantas mais conferências nós teremos que participar? Quantos acampamentos mais nós teremos que participar? Quantos convites de orações mais nós teremos que fazer? Quanto mais vezes nós teremos que bater nessa tecla para você entender que isso aqui não é história de carochinha. Alguém morreu na cruz para você estar aqui, cara. E isso não pode ser tratado como algo que vai fazer você hypar. Não! Pare de envergonhar o evangelho, cara. Ah não, mas é porque o culto não foi legal, eu vou embora. É porque a música não foi legal, eu vou embora. Você precisa virar crente de verdade. Você precisa entender que enquanto você está aí decidindo o que é mais legal para você, se é a Netflix ou é a Bíblia, se é o Instagram ou é a igreja, se é orar ou é sair com seus amigos, alguém padeceu na cruz por você. Então talvez realmente você não tenha do que se vergonhar do evangelho porque ele é perfeito, porque o evangelho é Cristo. Mas e Deus? O que ele fala ao teu respeito? Porque nós precisamos entender que existe uma diferença gigantesca entre nós sermos amados por Deus e nós agradarmos a Deus. Quando Jesus está descendo as águas do batismo, a palavra do Pai a Ele é: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então não tenha dúvidas de que Deus te ama. Não tenha dúvidas de que você é amado pelo Senhor. Só que a pergunta é: Deus sente prazer em você? Eu não sei se você faz parte daquele grupo, que é um grupo que se contenta em olhar e falar: uau, Deus me ama. Mas eu vim aqui para quebrar um tabu e te dizer: isso não é suficiente. Sabe por quê? Existe muita gente que Deus ama e vai para o inferno. E eu te provo na Bíblia. Existe muita gente fazendo o que você está fazendo que vai para o inferno. Jesus disse: e naquele dia muitos chegarão e falarão: no teu nome eu preguei, eu sei. No teu nome eu cantei, foi bom demais. No teu nome eu toquei, e toca bem. No teu nome eu libertei pessoas, eu vi. No teu nome eu curei, eu sei. Eu fiz prodígios e maravilhas, eu sei, mas eu tenho algo contra você. Quem que você é? Eu não te conheço. Eu estou falando para você que o Deus que é onisciente, onipotente e onipresente vai olhar para alguém e vai dizer: eu não te conheço. O Deus que criou os céus, criou a terra, que sabe de tudo, do presente, do passado e do futuro, ele vai olhar para alguém e vai dizer:
eu não te conheço. A gente precisa aumentar a nossa maturidade e entender: eu sou amado por Deus, mas o que eu preciso fazer para agradar o Senhor? O que eu preciso fazer para gerar prazer em Deus? Qual é o estilo de vida que eu preciso ter para Deus olhar para a terra e confiar algo em mim? Meu Deus. O maior problema da nossa geração é porque nós estamos tentando fragmentar aquilo que é eterno. E eu preciso entender que todas as vezes que eu tento fragmentar o que é eterno, eu levanto um falso Deus. Eu vou te explicar. As pessoas olham para Deus, as pessoas elas olham para Jesus e elas fragmentam Deus. Elas tentam fragmentar Jesus. Elas querem o amor, mas elas não querem a justiça. Elas querem a alegria, mas elas não querem a obediência. E aí a gente vive uma geração hoje que o amor se tornou um Deus. E aí sabe qual é o grande problema disso? É que para viver o evangelho de verdade eu não posso escolher o que eu vou comer. Existe uma mesa preparada e existe um cordeiro nela. E Deus está dizendo para alguém nesse lugar: se você quer se assentar na mesa, você não pode escolher qual é a parte do cordeiro que você quer comer. Ou você come o cordeiro por inteiro, ou você não come do cordeiro. Ou você se assenta nessa mesa e você come tudo, ou você não come nada. Não tem como você abraçar o amor de Deus e não abraçar a justiça de Deus. Não tem como você abraçar a alegria de Deus e não abraçar a obediência a Deus. Ou é o cordeiro por inteiro, ou não é nada do cordeiro. Ou é o cordeiro por inteiro, ou não é nada do cordeiro. Então a gente tem que parar de gourmetizar o evangelho. Ah não, é porque hoje eu tenho a Bíblia no meu celular, então hoje eu acordo, eu faço o meu devocional, e aí eu sempre coloco naquilo que mexe comigo. Meu Deus. É por isso que Paulo ele vai olhar, ele vai dizer que ele se tornou servo de Cristo por um único motivo. Nós não estamos prontos para olhar Jesus como um homem. Eu vou te explicar o porquê. Quando nós olhamos Jesus como Deus, nós distanciamos muito o nosso estilo de vida ao estilo dele. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai fazer o questionamento: mas é Deus. Então o que ele fez foi dentro daquilo que cabia a ele como Deus. Só que eu preciso entender que ele não foi só 100% Deus. Ele foi 100% Deus e 100% homem. E aí eu preciso entender que a obediência que ele teve ao Pai não foi sendo Deus, foi sendo um homem. E aí sabe por que a humanidade de Cristo me confronta? Porque foi como um homem que ele perdoou. Foi como um homem que ele obedeceu. Foi como um homem que ele foi fiel. Foi como um homem que ele orou. Foi como um homem que ele jejuou. Foi como um homem que ele amou as Escrituras. E aí quando eu olho para a humanidade de Cristo, todas as nossas desculpas, elas acabam. Todas. Sabe por que a gente não gosta de olhar para Jesus como homem? Porque quando a gente olha para ele como homem, a gente não tem mais desculpa para dar para Deus. E aí quando a gente vai para a Bíblia vai dizer: e em tudo foi tentado, mas permaneceu fiel. Quando eu olho para ele como um homem, eu sou confrontado. Porque ele como homem me ensinou como tratar minha família, como cuidar dos meus amigos, como servir aqui dentro, como homem. E é por isso que muitas vezes a gente olha apenas ele como um Deus. Porque nós, infelizmente, até hoje, carregamos essa ideia de Deus como alguém muito distante. E aí ele vem como um homem. Por isso que João, quando vai falar sobre ele, vai dizer: e no princípio, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E se fez carne e habitou entre nós.
Paulo, ele tem como exemplo Cristo. Aí a gente vai para a segunda parte do versículo. Chamado para ser apóstolo. É interessante a gente perceber isso, porque quando Paulo começa a exercer o seu ministério, é o momento onde ele é mais perseguido, é o momento onde ele é mais afrontado, mas existe uma causa. Guarda isso no seu coração. Todo mundo que carrega um chamado de Deus, ele precisa ter uma convicção do porquê ele faz o que ele faz. E a pergunta que eu te faço essa noite é: por que você faz o que você está fazendo? Não é até porque eu recebi uma palavra de Deus que eu faria isso, tá? Mas o porquê? O que de fato queima no seu coração? Qual que de fato é a real intenção de você fazer o que você está fazendo? O Senhor me trouxe aqui para te dizer algo muito simples. Vai te custar tudo. Vai te custar tempo, vai te custar dinheiro, vai te custar amigos. Aos 23 anos de idade eu casei. E desde que eu casei eu não sei o que é morar um ano na mesma casa. Em 2 meses, o Senhor falou: você vai sair do Brasil, vende tudo. Aí eu tô lá, o Senhor fala: volta, construa tudo de novo. A minha filha está com 9 meses. Ela já morou em 2 nações. Ela já morou em 3 estados. Ela já passou por 6 casas diferentes. E aí você acha de verdade que eu estou aqui só por conta de agenda? Quantas vezes que nós íamos dormir e falava: Deus, o Senhor precisa prover amanhã. Quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós tivemos que abrir mão de estar com amigos para estar aqui, de viajar com família para estar aqui? Quantas foram as vezes que nós entrávamos em lugares como esse e Deus falava: pega todo o dinheiro da oferta, é para abençoar fulano, é para dar para ciclano? Quantas vezes? Quantas vezes nós comprávamos roupa e Deus falava: não é nem para vestir, dá para alguém? Quantas vezes? Eu perdi as contas de quantos tênis eu dei, de quantas blusas, quantos relógios, quantas ofertas, celular, tudo. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu não estou caminhando por aquilo que é momentâneo. Eu entendi que eu não estou caminhando por aquilo que é passageiro. Eu estou caminhando por algo que é eterno. Então eu preciso entender que Deus está me chamando para viver o evangelho de verdade, cara. Viver isso aqui vai custar tudo. Vai doer. Você vai chorar. E muitas vezes não vai fazer sentido. Você vai encontrar amigos que não estão aqui dentro, que vão estar vivendo vida aparentemente melhor do que a sua. Só que eu preciso entender algo aqui. Existe uma causa. Que ela é maior do que um salário todo dia 5 do mês.
Existe uma causa que é maior do que andar de carro importado. Existe uma causa que é maior do que as nações. Existe uma causa que é maior do que você estar nos cartazes das melhores agendas e conferências do Brasil. Existe uma causa que é maior que a tua casa. Existe uma causa que é maior do que o ministério que Deus te deu. Existe uma causa que é maior do que a roupa que você veste, que a empresa que você tem, que a faculdade que você tem. Existe uma causa que ela vai custar tudo nosso. Mas foi por essa causa que Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele está de joelhos olhando para o céu. E há uma pergunta de Deus gritando nesse lugar: será que eu posso contar com alguém aqui? Porque várias vezes eu entro em carro, avião, ônibus. Muitas vezes deixo minha esposa, deixo minha filha. Vou para lugares que só Deus sabe como é. Sento em mesa de pessoas que eu nunca vi na vida. Durmo em lugares que não conheço. Porque Jesus falou. Quando o evangelho do reino for pregado nos 4 cantos, então ele volta. Então quando eu olho para minha casa, eu olho para minha filha, eu olho para minha esposa, tem dias que eu não sei se eu volto, mas existe algo no meu coração que me motiva a sair. Sabe o que é? Pedro disse: esperando e apressando. Esperando e apressando. Pedro está falando sobre uma igreja que não só está esperando. Porque esperar é saber, eu sei que ele volta. Mas Pedro está apontando para nós: existe uma forma de você apressar isso. Everton, como que eu faço isso? Jesus disse: pregue em tempo e fora de tempo. Porque quando o evangelho do reino for pregado nos 4 cantos, então virá o fim. Sabe por que eu saio de casa? Sabe por que eu estou aqui essa noite? Sabe por que eu rodo essa nação? Não é por agenda, é por um propósito. Eu anseio que ele volte. 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 Todas as vezes que você abre mão de alguma coisa por isso aqui, Deus me trouxe aqui para te dizer: não é em vão. Pode custar os teus maiores sonhos, não é em vão. Pode custar a tua faculdade, pode custar a tua casa, pode custar os teus amigos. Deus está dizendo: não é em vão. Everton, como que você tem certeza disso? Porque um dia João, lá na ilha de Patmos, considerado como louco por amar o evangelho, ele está lá, e a Bíblia vai dizer que ele tem uma visão. Ele vê os céus abertos, ele vê alguém sentado no trono, à destra do trono de Deus. E é louco, porque versículos acima
Há um questionamento sendo feito. Existe um livro. Quem é digno de abrir esse livro e desatar esses selos? Não há ninguém na terra porque Jesus não estava mais aqui. Não há ninguém no céu porque ele não havia chegado ainda. E João vai dizer, de repente o ancião falou: acalma, lá vem aí aquele que morreu como cordeiro, e ressuscitou como leão, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E a Bíblia diz: e eis que eu vi os céus abertos e eu vi um trono à direita do trono de Deus, e havia alguém assentado lá. Eu olhei para os seus pés, e eram como latão reluzente. Eu olhei para os seus cabelos, e eram alvos como a neve. Eu olhei para suas roupas, e eis que estava escrito que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, e o que você mais viu? Eu olhei para os seus olhos. Meu Deus, meu Deus, eu olhei para os seus olhos. Como chamas de fogo. Eu via 24 anciãos que lançavam a coroa aos seus pés. Ininterruptamente eles falavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Eu via serafins que tinham 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam o rosto. Haviam olhos espalhados por todo o corpo. Everton, por quê? Porque apenas 2 não era suficiente para contemplar a grandeza dele. E aí tem alguém olhando e perguntando: como que eles não se cansam? E a maior revelação de Apocalipse é: eles não estão vendo a mesma coisa. Todas as vezes que eles olham, eles percebem que com esses olhos Ele é santo, com esses Ele é santo, com esses Ele é santo, com esses Ele é santo, com os que estão nas asas Ele é santo, Ele é santo. É por isso que Paulo pregava: porque um dia ele caiu ao chão ao se encontrar com um homem. Esse homem morreu. Mas um dia foram no túmulo para procurar ele. Todos os grandes artistas morreram. E se você for lá, eles estarão lá.
Todos os falsos deuses morreram. E se você for no túmulo, eles estão lá. Mas os discípulos estão se aproximando desse lugar. A pedra foi removida. Existe alguém sentado sobre ela. E alguém está perguntando: por que vocês estão procurando entre os mortos? Mas cadê ele? Ele não está aqui. Alguém vai entrar no túmulo, vai encontrar 2 lençóis. Um que está no corpo, outro que estava na cabeça. O do corpo está bagunçado, mas o da cabeça está dobrado. É Deus olhando para nós e dizendo: talvez em algum momento o corpo bagunce, mas a cabeça não perdeu o controle. Naquela época era comum, todas as vezes que alguém ia fazer uma refeição, um servo ficava do lado. Quando o Senhor saía e deixava o lenço jogado, Ele estava comunicando ao servo: pode retirar tudo que eu já acabei. Mas quando Ele dobrava o lenço, Ele estava comunicando ao servo: eu vou, mas eu volto. O corpo está bagunçado, mas existe um recado. É por isso que Paulo está pregando, porque ele entendeu a revelação. A vida eterna é essa. João 17: conhecer a Cristo. Eu termino liberando isso sobre alguém aqui. Esse anjo que estava sob essa pedra representa uma geração de mensageiros. Que através do poder do Evangelho eles removerão a pedra para o corpo ser revelado. Nós não seremos como Pedro, que cortará a orelha de Malco a fim de defender Jesus. Ele não precisa ser defendido. Falou: Pedro, se eu quisesse, eu mandava os anjos descer. Você não precisa fazer isso. O problema é que muitas vezes nós estamos pegando a espada e no nome do Evangelho nós estamos cortando a orelha do mundo. E a pergunta que fica é: como eles ouvirão sem orelha? Não tem como. Aí Jesus pega e restaura, para nos fazer entender algo aqui. Aqueles que servem, que entenderam a mensagem, o seu estilo de vida falará mais alto do que a mensagem que você prega. Eu quero que você se coloque de pé essa noite, por favor. Eu sinto no meu espírito que essa é uma noite de comissionamento. O Senhor está comissionando algumas pessoas aqui. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração: você carrega uma chamada de Deus, mas até hoje você não mergulhou nisso de verdade. Até hoje você está vivendo as oscilações da vida.
Até hoje custa muito abrir mão de muitas coisas pelo Senhor. Deus está chamando aqueles que querem o Cordeiro por inteiro essa noite. Herbert, há muitos anos atrás eu recebi uma chamada de Deus. Ainda não estou vivendo isso. Eu te dou 15 segundos para você estar aqui no altar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a minha pergunta não é se você está servindo hoje aqui. A minha pergunta é se de verdade você abraçou a causa de Cristo. Everton, eu acredito que ainda não. Você tem mais 5 segundos para estar aqui na frente. 10, 11, 12, 13, 14, tem mais espaço para cá. Se vocês quiserem, podem vir mais para cá, por favor. Tem mais espaço aqui. A segunda chamada. Você é alguém que está longe dessa realidade. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas você foi embora, você se afastou. Talvez você é alguém que está na igreja, mas ainda está longe de Deus. Você não ora mais como orava, você não jejua como jejuava, você não busca como buscar, você não tem mais a fome que você tinha, você está longe. Em algum momento da sua vida, as coisas dessa terra se tornaram mais atrativas para você do que o Senhor. Mas o Senhor está chamando alguém essa noite, e eu sei que tem. Independente do que aconteceu, o Senhor está olhando para alguém nesse lugar e Deus está dizendo para você: você é filho. E a maior graça do Evangelho de Deus é a gente entender isso. Everton, eu quero voltar para o Senhor. Eu preciso que você que quer voltar para o Senhor, fique todos aqui no meu lado direito. Everton, eu quero voltar para o Senhor hoje. Você que está voltando, encosta aqui perto do altar, por favor. Pode vir. Quem está aceitando Jesus, reconciliando, volta aqui, encosta aqui perto do altar. Os demais que vieram pelo primeiro motivo, permaneça aqui onde vocês estão. Mas quem está aceitando, quem está voltando, eu preciso de vocês aqui, encostado no altar. Nós já temos uma pessoa. Eu quero saber, cadê a segunda? Desde que começou esse culto, existe algo queimando dentro do seu coração. Desde que começou esse culto, existe algo te incomodando. E acredite, não foi apenas a mensagem, não foi apenas as músicas. Cadê a segunda pessoa? Eu não quero saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Já tem 2 pessoas aqui, eu quero saber, cadê a terceira pessoa? Não existe distância que Cristo não possa alcançar. Everton, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu já tentei isso outras vezes e não deu certo. Nós já temos a terceira pessoa aqui. Cadê a quarta pessoa?
Eu já fui na frente outras vezes, eu já tentei outras vezes. Não se lembre das coisas que para trás ficaram. Existe uma decisão que você precisa tomar hoje. Se amanhã eu não conseguir, se preocupe com agora, se preocupe com esse momento. Entenda algo: o Evangelho de Jesus não é sobre aquilo que você sente por Deus, é sobre aquilo que Deus sente por você. Antes de você querer Deus, o Senhor já te queria. Espírito Santo, traga para cá. Tem mais alguém aqui? Eu vou te dar 15 segundos para a maior decisão da sua vida. 1, 2, 3, 4. Já tem 4 pessoas aqui na frente. Eu vou continuar contando, eu te espero aqui. 5. Eu vou continuar contando, eu te espero. Tem mais uma aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos mais uma pessoa aqui. Nós temos outra pessoa aqui. Eu te chamo pela última vez. Alguém? Todos vocês que estão aqui na frente, estendam as mãos em posição de receber. Todos. A primeira oração que eu faço é uma oração de habilitação. Que a chamada do Evangelho queime no coração de vocês. Que a chama do Evangelho queime em vocês. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito. Show. Eu oro por batismo agora. Fogo do Espírito. Sejam comissionados para a grande seara do Senhor. Nós já temos 10 pessoas aqui. Sejam comissionados agora. Mais Espírito. Fogo. 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 Mais. 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 Toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja único. Cheios. Cheios.
Estendo as mãos de vocês. Eu estou falando aqui com profetas de Deus, pastores, líderes, avivalistas, missionários. Hoje é uma noite de envio. O Senhor vos batizará com fome pela mensagem do Evangelho. Coloque a mão sobre a sua barriga, todos vocês. Meu Deus do céu. Paulo um dia falou: eu sinto dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vocês. O verdadeiro evangelho, ele não aponta uma placa de igreja. Ele não vai apontar um ministério próprio. Ele vai apontar Cristo. E sabe o que Paulo estava dizendo? Eu sinto dores, e eu continuarei sentindo até ver Jesus sendo manifestado na vida de vocês. Essa noite o Senhor está entregando uma causa na mão de vocês. Meu Deus do céu. O que eu estou falando aqui é muito sério. A partir de hoje, você não vai conseguir dormir mais sem antes derramar lágrimas por alguém. Se você tem coragem, repita comigo: Senhor, eu entrego tudo por essa causa. Alguns de vocês começarão a sentir dores como de parto. Enquanto nós estamos aqui, existem crianças que estão sendo abusadas lá na ilha de Marajó. Enquanto nós estamos aqui, existem adolescentes que estão sendo vendidos e traficados para ser um boneco sexual. Enquanto nós estamos aqui, a indústria pornográfica se torna hoje o maior tráfico dos Estados Unidos. Maior do que a cocaína. Enquanto nós estamos aqui, existem jovens se perdendo por conta das drogas. Famílias estão sendo destruídas por conta do crack. Você tem amigos que morreu por conta do tráfico lá na sua rua. Você tem parentes que por conta do álcool a família foi destruída. É por isso que hoje Deus, ele quer entregar uma causa nas suas mãos. Espírito Santo, dores de parto essa noite. Que as suas lágrimas, elas reguem um campo que Deus vai te enviar. Que as suas lágrimas comecem a regar um campo que Deus vai te enviar. Será que existe alguém que pode chorar as lágrimas de Deus hoje? Será que existe alguém que pode sentir as dores que Deus sente quando olha para o Brasil? Será que existe alguém que pode sentir aquilo que o Espírito Santo sente quando passeia nas cidades dessa nação?
Comece a derramar lágrimas. Chore pelos perdidos essa noite, vamos. O Senhor nunca vai permitir os seus pés pisar em um lugar antes das suas lágrimas regarem aquele lugar. Hoje Deus está nos batizando em lágrimas. Vamos mergulhar nisso, vamos mergulhar nisso, vamos. Você conhece alguém que precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho? Chore por ele, gema agora, vamos. Isso, vamos! Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminuo, que ele apareça com a sua glória. Todos vocês que estão aqui, vocês são amados pelo Senhor. Vocês carregam uma identidade que vai além da identidade que o pai de vocês deram para vocês, que a mãe de vocês deram para vocês. Vocês não serão o que a terra disse que vocês se tornariam. Vocês não vão se tornar aquilo que a sociedade, que a família determinou sobre vocês. Vocês serão exatamente quem Deus disse que vocês seriam. Eu preciso de pessoas abraçando eles e elas aí, por favor. Isso é Deus abraçando vocês. É o Pai abraçando vocês. Antes de nós terminarmos, eu preciso. Nós vamos interceder agora. E nós vamos encerrar essa conferência em intercessão. Talvez você já tenha uma causa. Talvez você sinta que Deus te chamou para algo específico. No seu lugar, lembre-se de alguém. Lembre-se de uma cidade. Lembre-se de uma causa. Comece a interceder. Senhor, nós oramos pela nação brasileira. Essa nação não será conhecida mais como a nação do carnaval, como a nação do futebol. Essa nação será conhecida como a nação do avivamento. Senhor, nós oramos agora pela ilha de Marajó. Senhor, nós oramos agora por todas as crianças, adolescentes, jovens que estão sendo traficados e vendidos. Nós oramos agora por todas as mulheres que estão, Pai, em um relacionamento abusivo,
que tem medo de sair de casa, que tem medo, Pai, de comunicar a alguém. Nós oramos agora por toda a juventude que está presa nas drogas, que está presa no álcool. E nós, como igreja do Brasil, nós intercedemos agora. Pai, levante pastores, levante amigos do Senhor, levante profetas, levante avivalistas, homens e mulheres que chorarão as suas causas, homens e mulheres que se envolverão nas causas do teu reino sobre o Brasil. Quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Eis-nos aqui, Senhor. Isso, vamos. Levante um altar de adoração e intercessão essa noite.